Warren, a guerra na Ucrânia continua intensa. Hoje, autoridades ucranianas disseram que a Rússia atacou um navio civil no Mar Negro, poucas horas depois de Vladimir Putin prometer retaliação. A Ucrânia mais uma vez está ampliando os limites do uso de drones e da guerra autônoma. Este vídeo gravado nesta semana mostra drones não tripulados atacando navios russos. A Ucrânia afirma ter atingido mais de 100 embarcações nos últimos 9 dias. Enquanto isso, a Rússia continua com ataques em larga escala de mísseis e drones contra cidades ucranianas. Autoridades russas dizem que este vídeo, feito no fim de semana, mostra 2 bombas planadoras atingindo a região e matando 4 pessoas. Vamos conversar agora com o tenente-coronel aposentado Daniel Davis, apresentador do programa Deep Dive com Daniel Davis. Muito obrigado por estar conosco. Em que ponto está a situação entre Rússia e Ucrânia neste momento? Quem tem a vantagem? Sabe, ninguém realmente tem impulso agora. Isso é uma guerra longa, desgastante, de atrito. A Rússia ainda tem todas as vantagens, porque tem tudo que conta para vencer uma guerra desse tipo. Eles têm mais homens, mais munição, mais capacidade industrial e também mais drones, bombas e caças. Eles têm mais de tudo, principalmente mais homens. Tem milhões a mais. Nada disso mudou. E o lado ucraniano continua perdendo gente. Você viu que teve protesto em Lviv, mais ou menos uma semana atrás, porque quando o pessoal vai tentar recrutar gente para o exército, agora estão resistindo e até batendo nas pessoas que tentam levá-los. O problema é que os drones do lado ucraniano são muito bons e bem avançados, mas os russos também são. Então, nesse ponto, acaba ficando meio equilibrado. Isso aí se equivale. Todo o resto está a favor dos russos. Agora a gente está vendo esses avanços em ataques de longo alcance, cada vez maiores, tanto da Rússia contra a Ucrânia, quanto da Ucrânia contra a Rússia. E agora também tem atividade naval. A Ucrânia tem atingido muitos navios civis russos, transportes de grãos, embarcações civis. E a Rússia disse: não vamos simplesmente deixar isso acontecer. Então agora eles começaram a fazer o mesmo. Ou seja, os alvos estão se expandindo. O Ocidente diz: vamos continuar fornecendo tudo o que a Ucrânia precisar. Mas o problema de tudo isso, Gotti, é que não existe um objetivo claro. Não há um caminho que diga: se fizermos isso, a Rússia perde e a Ucrânia vence. O que existe é mais atividade, mais violência dos dois lados. Enquanto isso, com o tempo, a Rússia vai acabar desgastando o lado ucraniano. Mas isso provavelmente não vai acontecer tão cedo. Esse ataque da Rússia a um navio comercial, você vê isso como uma grande escalada ou acha que vai acabar se misturando ao restante dos combates intensos que a gente tem visto? Não, de jeito nenhum. Isso quase não teve destaque na imprensa ocidental. Mas o lado ucraniano tem uma campanha de ataques a navios civis russos, especialmente na região do Mar de Azov. E a Rússia finalmente começou a revidar. Então, na verdade, quem escalou o conflito para o mar foi a Ucrânia. E agora a Rússia parece estar entrando nisso, ainda que tardiamente. Interessante. E tem se falado muito por aqui sobre a morte repentina do senador Lindsey Graham. Como fica a relação dos Estados Unidos com a Ucrânia daqui para frente, sem alguém como Lindsey Graham, que tinha uma voz tão próxima do presidente? Olha, mesmo com ele, com tudo que ele fez, todas as sanções que defendeu, todos os pacotes de apoio que conseguiu, nada disso teve impacto na guerra. Então a morte dele, e aqui eu estou falando só em termos do que dá certo ou não vai fazer diferença. Ele estava prestes a aprovar um novo pacote de sanções contra os russos, mas já existem 22 da União Europeia, além de vários nossos. A Rússia basicamente é imune às sanções. Então, não ia fazer diferença ele estar aqui ou não. E eu temo que nada vá fazer diferença, porque os fatores fundamentais da guerra pesam demais para o lado russo, e isso simplesmente não dá para reverter. Interessante. Você acha que os Estados Unidos ou o governo também podem ver dessa forma?
Definitivamente não. Quer dizer, você viu o presidente Trump entrar no cargo dizendo que ia acabar com isso em um dia. Depois ele disse, eu tava brincando. Na verdade são 100 dias. E aí foi tipo, tá bom, vai demorar um pouco mais do que eu pensei. E depois de 18 meses, basicamente ele desistiu. E agora o Marco Rubio, no mês passado, disse, sabe de uma coisa? A gente escolheu um lado e escolhemos a Ucrânia. Aí veio aquele pacote de 8 bilhões de dólares, seja lá o que for. Agora, aparentemente vai ter algumas sanções e tal. Mas não existe um caminho para a gente fazer outra coisa, além de dizer que vamos parar de apoiar o lado ucraniano e exigir que eles busquem um acordo negociado. Ou então continuar dando só o suficiente para manter as tropas alimentadas com um mínimo de munição. Mas isso não vai fazer diferença. Só vai prolongar o sofrimento do lado ucraniano. Essa é a dura realidade do que temos aqui. Anyone Network. Você sempre foi muito direto com a gente sobre tudo isso. Eu até fico sem jeito de perguntar assim na lata, mas o que você acha que vai acabar com essa guerra? O que eu acho que vai acabar com essa guerra é uma de duas coisas. Ou o lado da Ucrânia vai acabar desmoronando, porque esses protestos que a gente viu são um sinal de alerta de que a base de pessoal do lado ucraniano pode estar começando a se desgastar, ou então vai levar mais um ano, talvez 2, e a Rússia vai simplesmente desgastá-los até o fim. Porque eles têm mais de tudo o que é necessário para fazer guerra. Essas são as duas possibilidades que eu vejo. Daniel Davis, muito obrigado pela sua análise. Valeu mesmo.